E aí, vamos falar de investimentos, né? Você que está pensando aí em começar a comprar ações de empresa, está na busca aí, de uma empresa, então hoje eu quero apresentar mais uma aqui para vocês, uma empresa que vem se destacando bastante no cenário nacional e, para tanto, eu vou trazer os números dessa empresa para que você também possa colocar no seu radar, possa fazer análise se vale a pena ou se não vale a pena. Sempre lembrando que para a gente comprar a ação de uma empresa, para não ter riscos, a empresa ela tem que estar bem financeiramente, não pode estar endividada ou muito endividada, e a empresa tem que apresentar lucros. Isso aí é a regra básica para você poder escolher a empresa na qual você pretende investir. E nesse módulo nós vamos falar da Arezzo. Então vamos conhecer um pouquinho da história da Arezzo e dos seus números. A história da Arezzo começa no ano de 1972, em Belo Horizonte, Minas Gerais, quando os dois irmãos, Anderson Birman, com 18 anos, e o Jefferson Birman, com 21 anos, resolveram montar uma fábrica de calçados e começaram fabricando 50 pares de sapatos por semana. Depois, na sequência, o Jefferson vendeu a sua parte, permanecendo apenas o Anderson como proprietário da empresa. Hoje a empresa conta com 699 lojas franqueadas no Brasil e vende mais de 14 milhões e meio de pares de calçados, além de bolsas e acessórios. E o grande salto da Arezzo se deu no ano de 2007, quando entrou como sócio da empresa o fundo Tarpon. E a partir daí a empresa se preparou para lançar as ações na Bolsa de Valores. Isso ocorreu no ano de 2011, quando se transformou numa sociedade anônima, tendo as suas ações negociadas em bolsa. A empresa tem como suas principais marcas a própria Arezzo, Schutz, Alexandre Birman, Ana Capri, Fiver, Alme e Vans. E atualmente é presidida por Alexandre Birman, que é o filho do Anderson Birman. E para conhecer então os números da empresa, estamos aqui com os balanços dos anos de 2017, 2018 e do ano de 2019. Sempre o primeiro passo é ver o que? A situação financeira da empresa, que é representada aqui por esse grupo, o ativo circulante, que é o chamado capital de giro da empresa, quanto que a empresa tem de capital de giro e como que esse capital de giro vem se comportando. Então, o capital de giro é formado pelo dinheiro, caixa e equivalentes, o que a empresa tem para receber, seus estoques e outros créditos que tenha para receber no curto prazo. Vinha com um volume de 855 milhões em 2017, 842 milhões em 2018 e 980 milhões no ano de 2019, o que representava 81,5% de todo o ativo da empresa, aí diminuiu um pouquinho para 80,6% e agora no ano de 2019 fechou em 69,4%, o que representa o capital de giro em todo o ativo da empresa. Então você veja que o capital de giro ele vem se mantendo aqui em torno de 855 milhões a 980 milhões, apesar de ter caído um pouquinho aqui a sua representatividade. Isso também em função do aumento das imobilizações que aconteceram aqui no ano de 2019. A questão do endividamento. O endividamento, nós temos as dívidas de curto prazo no passivo circulante e as dívidas de longo prazo no passivo não circulante. As dívidas que totalizavam 384 milhões caíram para 333 e subiram para 667 milhões. Então, o que representa 36,7% do passivo da empresa, ou do ativo também da empresa, pode ser analisado dessa forma, caiu para 31,9% e subiu para 47,2%. Então, repara que aqui houve um aumento no endividamento de longo prazo, principalmente, né? E também um aumento aqui nos empréstimos e financiamentos de curto prazo. Em termos de resultado, o faturamento que vinha na casa de 1 bilhão 360 foi para 1 bilhão 526 e 1 bilhão 679 milhões de reais. Então isso aqui está tudo em milhares de reais. O lucro, que era 154 milhões, diminuiu para 142 e aí aumentou para 162 milhões. Tá? Então, o que isso aqui nos mostra? Nos mostra que, em primeiro lugar, na situação financeira da empresa, vamos voltar aqui para os nossos índices. Na situação financeira, analisamos aqui a liquidez geral. O que a empresa tem em relação àquilo que ela tem que pagar? Para cada R$1 de dívida, ela dispunha de 2,67. Caiu para 1,55. Então reduziu aqui a liquidez geral, mas apresenta ainda a folga financeira.
Na liquidez corrente, que é a liquidez de curto prazo, para cada R$1 de dívida, quanto que a empresa dispõe? R$ 3,29 no ano de 2018, R$ 2,11 no ano de 2019. Paga e sobra, então ela tem uma situação financeira bastante confortável. O endividamento, que era de 31% do seu patrimônio, aumentou para 47,21% do seu patrimônio. A dívida aumentou, mas ainda não é preocupante, não tem nada de preocupação, a dívida não chega nem à metade do patrimônio da empresa. Em termos de resultado, ela trabalhava com margem de 9,34 no ano de 2018, foi para 9,66 no ano de 2019. Então é quanto que a empresa ganha sobre o que ela vende. A rentabilidade do ativo 13,65, 11,47%. Diminuiu um pouquinho a rentabilidade do ativo, que é o retorno que ela tem sobre todo o investimento feito na empresa. E o rendimento dos acionistas, que era 20,05, aumentou para 21,73%. Então você veja que para investir na empresa é quanto o acionista está ganhando, 21,73%, que é o lucro em relação ao seu investimento. Trazendo agora para o ano de 2020, o ano que nós tivemos aí toda a pandemia, peguei aqui os 9 primeiros meses do ano de 2019 e os 9 primeiros meses do ano de 2020. O ativo circulante, que era de 949 milhões, em 9 meses de 2019, foi para 1,344 bilhões. E o capital de giro, que representava 68,2%, aumentou, voltou a subir para 75,2%. Já o endividamento, que era de 680 milhões, aumentou para 1 bilhão e 91 milhões, o que representa agora 61% de todo o patrimônio da empresa. Observe-se que aumentou aqui os empréstimos e financiamentos no curto prazo. Tá? Mas isso o que aconteceu? Como diversas empresas fizeram no começo da pandemia, elas buscaram financiamentos, buscaram empréstimos porque precisavam reforçar seu caixa, porque não sabiam até onde queria essa pandemia. Tá? Em termos de faturamento, 1 bilhão 211 caiu para 946 milhões, isso considerando os 9 primeiros meses do ano de 2019 e os 9 primeiros meses do ano de 2020. E o lucro, que era de 103 milhões, acabou fechando até setembro de 2020 com prejuízo de 28 milhões 464 mil. É esse o prejuízo da empresa nesses 9 primeiros meses aqui. Trazendo aqui para os índices de liquidez, a liquidez, então, ela fechou no ano nesses primeiros 9 meses de 2020 com 1,30, caiu de 1,55 para 1,30, e a liquidez corrente de 2,11 caiu para 1,64. O endividamento de 31 foi para 47, foi para 61%. E já na rentabilidade do patrimônio líquido, então, nós tivemos uma rentabilidade negativa para o acionista, já que teve um prejuízo de 28 milhões 464 mil. Como os acionistas têm investido 697 milhões na empresa, tiveram até uma perda de 4,08%. Lembrando mais uma vez que 2020 é o ano da pandemia, onde todas as empresas sofreram. E a Arezzo naturalmente teve suas lojas fechadas nos shoppings do Brasil inteiro. Então agora aguardamos o terceiro trimestre, aliás o quarto trimestre do ano de 2020, para ver se a empresa conseguiu recuperar, pelo menos passar no zero durante esse ano de 2020. Então são esses os números da Arezzo para que você possa fazer sua análise se vale a pena ou não investir na empresa. Lembrando mais uma vez, situação financeira, endividamento e rentabilidade são os pontos fundamentais para a gente decidir um investimento sem risco em uma empresa.